Oi, provavelmente se você chegou aqui é porque estava pesquisando sobre tipos de dados em programação, ou veio caindo do chão mesmo. De qualquer forma, seja bem-vindo e no vídeo de hoje vamos falar sobre tipos de dados e entradas de dados em Python. Como foi explicado no vídeo passado, variável é para armazenar na memória do programa um tipo de dado que aí o usuário pode informar. No caso em programação, existe tipos de dados igual na vida real. Quando você escreve um texto, são letras. Quando você escreve números, são números. A mesma coisa em programação. No caso, ela é dividida em string, que representa textos, int, que representa números inteiros, float, que representa números com pontos, que na programação não existe vírgula, são pontos, e booleano, que no caso é utilizado para armazenar valores lógicos como verdadeiro ou falso. Agora vamos ver os tipos de dados na prática. Vamos lá, começar com inteiro, digitamos 10, é retornado 10. Caso queremos ver o tipo de dado em Python, escrevemos type, abre parênteses, o que queremos ver o tipo e fecha parênteses. O que é retornado para a gente é o tipo de dado do número 10 que digitamos é um inteiro. Agora, se a gente quiser ver um número com vírgula, no caso na programação é com ponto, a gente vamos digitar aqui 10.50, por exemplo, ele retorna 10.5 e a gente quer ver o tipo. Escrevemos type, abre parênteses, 10.50, fecha, e ele é retornado que é um número float. Agora, se quisermos o tipo string, o que a gente faz, escrevemos aqui, por exemplo, print, né, para mostrar na tela o nosso texto, e olá mundo, e é retornado olá mundo. Agora queremos ver o tipo desse texto, type olá mundo, e é um string. Agora, se quisermos saber o tipo booleano, a gente faz o que? True, tem que ser maiúsculo, e false. Agora, se quisermos saber o tipo de dado disso, type true, e é um booleano. Por quê? Porque retorna verdadeiro ou falso. Certo? Podemos brincar com isso para fazer vários testes. Por exemplo, 5 dividido para 2 igual 2.5. Isso é um float. Caso queremos testar, type 5 dividido por 2. Isso é um float. Lembre-se, toda vez que a gente falar float, é um ponto flutuante. No caso, é esse ponto aqui. E se a gente quiser fazer uma divisão e essa divisão tem que ser o resultado inteiro, o que fazemos? Usamos barra barra, como vimos na aula anterior. No caso, 10 barra barra 2, 5. E utilizamos agora o type. Type 10 barra barra 2. Isso é um int, porque estamos forçando a divisão a nos dar um número inteiro, um resultado inteiro por conta do barra barra. Agora, se utilizarmos 10 barra 2, ele dá o resultado com float, com um ponto flutuante. Então, se tentamos o tipo, ele vai retornar float. Então, quando queremos um resultado inteiro de uma divisão, utilizamos o barra barra para forçar o programa. E quando queremos um resultado float na divisão, só utilizamos um barra. Agora vamos pôr em prática tudo aquilo que aprendemos até agora. No caso, eu quero criar um sistema de cálculo do IMC do usuário. Como sabemos, o IMC é igual a peso dividido por altura elevado ao quadrado. Então, precisamos que o usuário informe o peso e a altura para podermos fazer esse cálculo. Então, criamos uma variável chamada peso,
onde o usuário vai poder informar o seu peso. Digite seu peso. Por isso usamos input para o usuário poder digitar. Agora precisamos que o usuário digite sua altura. Altura igual input, digite sua altura. E até aqui tá certo? Opa, tem um... Isso, perfeito. Até aqui tá certo? Sim, só que a gente tem que lembrar o seguinte. A altura é digitada como 1,90, por exemplo. Só que em programação não existe vírgula, é ponto. Então tem que ficar assim, porque é um float. Então, como a gente sabe que a altura é um float, a gente precisa que o usuário digite isso como um float para fazermos o cálculo. Então fazemos o que? Transformamos esse input no valor que ele recebe do usuário em um float. Float, aqui e aqui. O que a gente está fazendo? Input é usado para o usuário digitar, interagir com o problema. No caso, quando o usuário estiver digitando, isso aqui vai ser transformado para um float. O tipo de dado dessa variável altura vai se tornar um float. Agora fazemos a mesma coisa para peso. No caso, vamos transformar peso em um inteiro. Int. Porque ninguém digita peso como 90,25 kg. Todo mundo usa só as duas primeiras casas decimais. Agora a gente bota um exemplo para o usuário. Exemplo 90. Epa. Aqui. E altura é a mesma coisa. Exemplo 1,90. E se a gente quiser ver o tipo que está sendo essas variáveis, é só a gente vir aqui, escrever type, peso e type altura. E temos que printar isso na tela, né? Então, botamos o print. Vamos rodar isso aqui. 90 kg, 1,97 de altura. Aqui retornou. A variável peso é um inteiro e a variável altura é um float. Agora a gente precisa fazer o quê? O cálculo do IMC. No caso, IMC igual peso dividido por altura elevado ao quadrado. Queremos exibir esse valor, print IMC. Vamos querer saber o tipo também, né? Faltou o print aqui. Noventa e cinco. 1,97. O valor foi retornado esse. Nossa, Matheus, mas o valor está muito grande. Então, o que a gente pode fazer? Simples. A gente vem aqui no print, escrevemos, abre aspas. Aqui a gente vai escrever, abre chaves, 2 pontos, ponto 2f, ponto, format IMC. No caso, o que a gente está dizendo aqui? Eu quero que você formate a variável IMC para exibir apenas os 2 pontos após as casas decimais. No caso, apenas essas duas casas aqui após o ponto. Vamos testar isso. 95, 1,97 e só foi os dois números após a casa decimal. E se a gente quiser transformar isso em inteiro? Simples. A gente vem aqui, ó, IMC inteiro, int, né, para representar inteiro, igual int IMC. Agora a gente apaga isso aqui e imprimimos essa variável. A gente está falando o que aqui? Transforme o IMC em um inteiro.
e armazene isso dentro da variável imcInt. Agora vamos rodar e basicamente digitamos 95 de peso, 1.97 de altura e tá aqui. Ele passa a ser um inteiro. E aqui a gente imprimiu float porque pegamos o IMC, né? Se pegarmos o que converte para inteiro aqui, a variável que eu converte para inteiro, vai ser exibido inteiro. Em programação também existe uma função para a gente ver o comprimento de uma string, uma variável. E vamos mostrar ela agora. A gente usa ela como len. Digamos que a gente queira ver o comprimento de o IMC inteiro. Eita, temos que printar isso aqui, tá? (90) 1.90 e deu erro. Por quê? Porque a gente está tentando ver o comprimento de um número. E se a gente transformar isso em um texto? Viemos aqui e escrevemos str, que é o que? String. Então a gente transforma essa variável em um str. Agora vamos rodar. 90, 1.90 e tá aqui. O comprimento dela é 18. No caso aqui ela tem 18 casas. Ah, Matheus, mas está muito grande. Como eu vou saber se é verdade? Ó, a gente pode testar, fazer a validação assim. Texto igual olá mundo. E aqui a gente vai ver o comprimento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. E agora a gente pode fazer o len. Print, len, texto. Rodamos isso. 9. E se a gente quiser um bom dia, vamos ver o comprimento do texto bom dia. Bom dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos testar. 7. Então, a aula de hoje a gente aprendeu sobre len e sobre os tipos de dados.